A apresentação, assim como as outras, eu vou proferir em português, mas os slides continuam em inglês. E a gente a dividiu em 5 capítulos, primeiro uma introdução, depois tem um modelo que a gente desenvolveu chamado Outlast. Depois, então, ou seja, a parte mais científica da apresentação está no segundo capítulo. Depois tem a metodologia de avaliação, os resultados de avaliação em si, e depois, então, caminhamos para as conclusões finais. Bom, nesse slide aqui nós vamos explorar bastante coisa. Primeira questão, olha, Cloud Computing hoje é uma realidade que está nos nossos dias, no nosso dia a dia direto. Então, a parte da Amazon, a parte do AWS da Amazon, a parte da API deles, também tem o Windows Azure, tem o RightScale. Então, Cloud Computing está no nosso dia a dia. E mais, a gente utiliza Cloud Computing sem saber. Olha, eu adoro olhar, como eu tinha comentado na primeira apresentação, adoro olhar o Netflix. E daí, então, consigo olhar os meus filmes que eu adoro. Onde está hospedado o Netflix? Está na Amazon, então utilizo Cloud Computing no meu dia a dia por tabela. Agora, o que acontece? Para que é utilizado o Cloud Computing? Cloud Computing é mais utilizado para executar aplicações transacionais, ou seja, aplicações de e-commerce. Então, se eu pego, por exemplo, grandes lojas do eBay, eu pego a Amazon, quem pega grandes lojas de comércio eletrônico, aonde que elas estão armazenadas? Estão armazenadas na Cloud Computing. E o que acontece? Qual que é uma das principais diferenças de Cloud Computing para o resto dos sistemas distribuídos? Cloud Computing se diferencia por essa característica aqui, ó, elasticity, ou elasticidade. O que acontece? Elasticidade é a capacidade, então, do sistema on the fly automaticamente aumentar e diminuir recursos. Então, se o sistema então está muito lotado, eu vou aumentar recursos, tá, com muita carga, eu vou aumentar recursos, por exemplo, para atender melhor a demanda. Então, por exemplo, 7 horas da tarde, 6 horas da tarde, então tem mais demanda, eu aloco mais 1, 2, 10 máquinas virtuais para isso. Agora, de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ninguém está usando. Então, eu posso, então, com elasticidade, dealocar os recursos e fazer uma estratégia chamada VM Consolidation. Ok, então Cloud Computing utilizado, elasticity principal característica, e agora ali no meio a gente tem então High Performance Computing. O que acontece? Cada vez mais o pessoal vem então trazendo as suas aplicações desenvolvidas para HPC, desenvolvidas, por exemplo, com uma interface chamada MPI, que é Message Passing Interface, vem trazendo as suas aplicações que antes rodavam em clusters, antes rodavam em grids, agora para rodar em Cloud Computing. E cada vez mais as clouds têm melhorado as suas tecnologias de virtualização e tudo mais, e isso tem ficado legal. Agora, o que a gente explora aqui? A gente explora esse dueto aqui, ó, High Performance Computing e Elasticity. Então, como é que eu consigo prover o aumento e a diminuição dos recursos dentro de High Performance Computing? Não é simples. Aqui assim, ó, o que acontece? Na parte transacional só, quando eu tenho um sistema de e-commerce, que eu aumento o recurso, daí um balanceador de carga sabe que tem mais aquele recurso e passa para aquele lado. Agora, numa aplicação HPC, eu tenho processos que se comunicam entre si, então eu aumento o recurso, eu tenho que rodar mais um processo ali, eu tenho que fazer balanceamento de carga, eu tenho que avisar os outros que existe mais um processo. Não é simples. E mais, e se eu consolido, se eu mato uma VM? Cara, se eu mato uma VM que tem um processo rodando, essa VM aqui está com pouca carga, está com 20% de carga, eu vou matar essa VM. Vou dar um desperto e vou matar a VM. Se eu mato a VM que tem um processo rodando, o que acontece? Na maioria dos middlewares tradicionais, mata toda a minha aplicação junto. Então, não é simplesmente matar um processo, matar uma VM, que está tudo certo. Então, eu tenho que adaptar, eu tenho técnicas, certo, para fazer o dueto High Performance Computing mais Elasticity virar uma realidade. E aí está o escopo do nosso trabalho. Então, para isso, a gente trabalha então, com heurísticas para alocação de recursos e também trabalhamos com essas questões de métricas que são muito importantes nesse contexto. Bom, então, aqui assim, Cloud Computing mais HPC mais Elasticity, praticamente tem 2 perguntas que nós temos que resolver. Então, é o que nos move como cientistas, é então resolver essas 2 perguntas. Como oferecer elasticidade em cloud para aplicações HPC de maneira eficiente e transparente para o usuário? Cara, aqui está um grande pulo do gato da nossa pesquisa.
A maioria dos trabalhos relacionados até então, o que acontece? Eu tenho uma aplicação, o usuário programa, só que o usuário programa e já bota ali dentro, if carga da CPU é maior do que 80, então aloca VMs. Então o usuário tem que se preocupar com a elasticidade. E essa não é a nossa ideia. Eu quero que o usuário chegue para mim e diga assim, ó, Rick, aqui a minha aplicação HPC, te vira. Eu quero que tu coloque elasticidade nela. E é nesse contexto que nós trabalhamos. Para acontecer e para tornar isso uma realidade, nós trabalhamos com elasticidade no PaaS, plataforma as a service. O que é o PaaS? No nível IaaS, eu tenho as VMs, eu tenho os nós, eu tenho o sistema operacional. E no nível PaaS, eu tenho a mesma coisa que o IaaS, só que no nível PaaS, eu também tenho as bibliotecas de programação. Então o usuário, ele nos entrega a aplicação dele, sem saber nada de elasticidade, e a gente recompila e reorganiza a aplicação dele on the fly, fazendo um source-to-source translation, só que o usuário ele não tem que se preocupar nada com elasticidade. Essa é como a gente resolve a primeira questão. Qual é o impacto de diferentes thresholds? Que palavra bacana dentro da nossa pesquisa, essa questão aqui, essa palavra threshold. Threshold é um limite. Nós estamos utilizando elasticidade reativa. O que funciona? Antes de rodar a tua aplicação, certo? Em nível de middle, o middle está configurado, o nosso middle, o autoelástico, está configurado sempre com dois thresholds, o mínimo e o máximo. Por exemplo, 20% e 80%. Então, quando a carga for menor do que 20%, eu desaloco uma VM, desaloco os processos, e se a carga for maior do que 80%, eu aloco mais processos. Então, tem esses thresholds e eu trabalho assim, pronto. Agora, a gente tem uma grande questão de pesquisa aqui também. Por que utilizar 20 e por que não utilizar 15? Por que 20 e por que não 30? Por que 80 e por que não 90? Então, o número que eu utilizar tem um grande impacto no desempenho, no custo e na energia na minha aplicação. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um threshold 70. O que quer dizer um threshold 70? Quer dizer que a carga da minha aplicação nunca vai passar de 70. Quando eu chego a 70, elasticidade reativa, então vou fazer uma operação chamada scaling out, e eu vou então alocar mais recursos. Então, de modo então, que eu aloco mais recursos, daí ela dá uma baixadinha na carga e depois segue. Então, sempre quando eu chegar a 70, eu vou alocar mais recursos. Agora, se eu utilizar, por exemplo, 90, se eu utilizar, ao invés de 70, utilizar 90, a minha aplicação ela vai executar saturada de desempenho até chegar a 90. Então, ela já está ali nos 80%, mas já está pedindo água, está muito saturada, então tem muita carga. Mas eu só vou conseguir fazer uma elasticidade scaling out quando chegar a 90. Então, essa questão ela é a chave, certo? Quais thresholds eu vou adotar e qual o impacto disso no desempenho, na energia e no custo. Então, aqui assim está a nossa arquitetura, a nossa solução do Autoelastic. A gente tem, então, rodando na cloud, a gente tem diferentes nós computacionais, e esses nós, eles rodam máquinas virtuais, e nós estamos utilizando, então, nesse primeiro momento, enquanto modelo de programação paralela, o modelo mestre-escravo. Então, eu tenho um mestre aqui assim, que roda no nó 0, e o mestre está rodando aqui assim, e depois, cada nó, então, por exemplo, se esse nó aqui assim é dual core, ele vai ter 2 VMs escravo. Se esse nó aqui é quad-core, ele vai ter 4 VMs escravo. E essa aqui assim é a nossa estratégia. Depois, tirando o mestre e tirando os escravos que rodam ali nas VMs, então veja que ele tem um M e tem um S, tirando eles dois, eu também tenho um player muito importante na pesquisa chamado Autoelastic Manager. O que faz o Autoelastic Manager? Ele gerencia toda a elasticidade. Então, ele monitora a execução das máquinas virtuais e faz as operações de scaling in e scaling out. Isso aqui assim é feito então, por alguém que está fora da cloud e fica gerenciando a parte da cloud. Depois eu vou voltar aqui assim e eu vou mostrar para vocês uma grande estratégia que nós pensamos aqui na nossa arquitetura. Vejam que aqui tem os nós e tem as VMs aqui assim, então os nós e as máquinas virtuais, slaves e o mestre. Depois aqui assim, eu tenho o front-end da cloud, eu tenho o Autoelastic Manager, e aqui assim, ó, eu tenho ali uma espécie de
banco de dados, que é como se fosse, por exemplo, um sistema NFS, Network File System. Para que serve esse cara aqui? Ele vai ser chave na nossa implementação. Por quê? Porque é através desse cara aqui assim, ó, que o Autoelastic Manager vai digitar, olha, eu gostaria de incluir um recurso. E ele vai então escrever nessa área aqui assim, e lá pelas tantas, então, o mestre, a cada interação da aplicação, ele vai então ler essa área aqui assim para ver se tem alguma ação de elasticidade para fazer. Então, o Autoelastic Manager escreve aqui e o mestre lê e escreve aqui também nessa área, e é através dessa logística que a gente faz as ações de elasticidade, que eu vou explicar aqui uma, duas lâminas com mais detalhes. Então, a parte de monitoramento é um monitoramento periódico que o Autoelastic, por exemplo, de 2 em 2 minutos, ele vai lá e pega dados das máquinas virtuais. E que dados são esses? Bom, nesse momento nós estamos pegando os dados de CPU load, de carga da CPU, certo? Por trabalharmos com uma aplicação CPU intensiva. Então, como são aplicações HPC, onde tem um alto demanda de poder de processamento, nós estamos utilizando a métrica CPU. Tem uma questão importante dentro dessa parte aqui, assim, de avaliação da métrica, é que nós estamos utilizando um negócio aqui assim chamado médias móveis, ou Average Moving Exponential Moving Average. O que é essa questão de médias móveis que entra aqui assim? Bom, imagina que eu venho com a minha carga aqui e lá pelas vezes eu tenho um pico, certo? Então eu venho com a minha carga, por exemplo, 50, 50, 50, e lá pelas vezes eu tenho um pico 75. Só que o meu threshold é 70, só que foi um pico. O meu threshold é 70, e daí, quando passou o threshold de 70, naquele pico que deu 75, vou fazer elasticidade. Só que o que a gente faz então?